Olá, turma. Sobre a nossa apostila, né, é, na página 2, tem um texto, né, que diz assim: EJA, Educação de Jovens e Adultos, um breve histórico. Então, esse breve histórico, ele vem falar um pouco, né, que alfabetizar jovens e adultos é uma preocupação antiga, porque ela não se limita meramente, né, ao fato de ir à escola, né? Ela está ligada intimamente aos sonhos, às perspectivas, né? Os anseios. Os adultos e jovens que não leem, eles têm um sonho em comum, é aprender a ler. E isso daí é uma coisa muito séria na vida de qualquer pessoa. Pensem em alguém que não sabe ler. A pessoa que não sabe ler, ele não tem autonomia para nada. Ele não pode tirar carteira de motorista. Ele não lê a sua receita médica. Para pegar um ônibus, ele fica no ponto do ônibus dizendo assim: ai, será que você pode me ajudar? Porque eu não enxergo. Porque morrem de vergonha e porque isso é uma situação deprimente, deplorável na vida do ser humano. A vida hoje, ela é muito ativa. E esse jovem, esse adulto que não lê, ele não tem espaço na sociedade. É uma cidadania comprometida. Nós temos que resgatar, né, essas pessoas. Nós temos que resgatar, dando a elas uma nova oportunidade de inclusão. Inclusão escolar é uma inclusão social também, né? E aí, quando esse aluno chega na escola, o que acontece? Acontece que ele se depara com um ensino que é igual de criança. Ele não fica. Ele não fica. Não é com patinhos, não é com musiquinhas. Não é assim que a gente educa jovens e adultos. A gente educa através do diálogo, através da dinâmica do dia a dia, aproveitando a experiência desse aluno, né, para trazer para a sala de aula, né? São atividades voltadas para assuntos comuns da sociedade, para o mundo do trabalho, para o mundo da ciência, né? Então são assuntos bastante dinâmicos do dia a dia. Então não é com né, coisinhas de criança, com um livrinho de historinha de criança, contando história de fadinha. E esse tipo de coisa não cabe nas aulas de educação de jovens e adultos. Entendem? É claro que a gente pode associar gravuras, né, tudo, porque eles precisam aprender a ler muitas vezes, outros já estão assim no terceiro ano, aprimorar a leitura, a escrita e ver as 4 operações e tal, mas a gente precisa ter uma metodologia voltada para pessoas adultas, né? E isso requer também algum estudo, requer um bom diálogo, né? Requer então também uma coletânea de materiais que sejam voltados para a pessoa dessas idades e que nós temos, né? Tem livros, tem várias coisas que são exclusivamente para as turmas de educação de jovens e adultos. Então, alfabetizar, né, é proporcionar a essas pessoas uma grande mudança na vida delas. Então, é trazer uma nova visão de mundo, trazer a vida, né, melhor, novas oportunidades, novas chances de emprego, né? E tudo isso com a alfabetização é toda essa mudança, né, que vai ocorrer na vida dessa pessoa, que ela sem ler é como se ela fosse cega, né? Essa é uma visão, né, cega do mundo, porque ela não tem acesso ao mundo letrado, ela não consegue então se inserir na sociedade sem saber ler. Então, o aluno que é independente de ser criança ou adulto também necessita de uma formação crítica e social. E dentro dessa perspectiva, a LDB 9.394 de 96,
né, juntamente com o poder público, estimula o acesso e a permanência desse jovem e esse adulto na escola. Como é que a LDB estimula o acesso e a permanência do aluno na escola? Através, né, do que o governo dá, que é o cartão da passagem, para que o aluno tenha seu acesso garantido, né, alimentação, o material escolar, né, uniforme, e é assim que esse aluno se sente inserido, né, e fazendo parte, né, do mundo escolar, com novas possibilidades, né, e tendo, né, por base esse professor que vai cativar e que vai contribuir, né, para esse entendimento, né, dessa população brasileira que ficou sem acesso, né, sem condições de estudar. E hoje voltando então, né, para essa conscientização do exercício da cidadania. Então, para esse primeiro momento, né, é o que basicamente eu gostaria de conversar com vocês, né, porque ainda temos o histórico da EJA, que diz que alfabetizar não é um ato apenas de aprendizagem, é uma construção de mudança, como eu falei anteriormente, né? E desde a época da colonização, né, que já havia essa questão de alfabetizar adultos, tanto que os padres jesuítas chegaram e quiseram o quê? Catequizar os índios, fazer com que os índios lessem e escrevessem, né, contrariando toda a natureza aí, né, desse povo indígena, mas foi a primeira alfabetização de adultos que aconteceu no Brasil. Então nós temos aí agora, né, muitos livros, né, muitas orientações de Paulo Freire, que foi um prepulsor, né, da educação de jovens e adultos, foi aquele que lutou, né, pelo fim da escola elitista, né, que era a escola só para os ricos, a escola da elite, e passou a pregar, né, a escola para a população, a escola para um movimento, né, de liberdade. Então a gente precisa pensar, né, quais foram as contribuições que Paulo Freire trouxe, né, para essa educação libertadora, né, se libertando então da ignorância, se libertando do não saber entender, né, o que está se passando politicamente, é saber que conhecer os seus direitos, que o aluno conheça seus direitos, seus deveres, saber que ele faz parte do mundo, está inserido nesse mundo, né? E então isso é uma educação para a cidadania. Por que a gente vota, né? Por que a gente precisa de trabalho? O que é dignidade? Quais os direitos que esse cidadão tem, né? Então isso daí que Paulo Freire prega, porque a nossa educação, né, esse estímulo para essa alfabetização tem que vir através da vivência dos alunos. Então ali vai ter muita roda de conversa nessa sala de aula, né? Conforme o Paulo Freire, né, criou o Mobral. O Mobral foi um movimento, né? Foi um movimento que organizou aí, né, a alfabetização brasileira. Então aí foi que Paulo Freire, através do Mobral, foi aí que Paulo Freire criou o seu método, né, de alfabetização, conforme vocês vão ler no livro A Importância do Ato de Ler, né? Então assim, esse movimento que Paulo Freire criou, né, chamado Mobral, ele trouxe à tona, né, jovens e adultos, trabalhadores que vieram receber esses ensinamentos justamente da zona rural. E dessa zona rural, muitos, né, que trabalhavam na cana-de-açúcar, muitos que, com serviço braçal, já através da educação, através dessa alfabetização, já puderam então encontrar, né, um outro tipo de atividade que pudesse também ajudá-los a crescer,
né, ajudar a criar suas famílias, né, a ter um rendimento melhor. Então, Paulo Freire, né, e o Mobral, né, foram assim um marco na educação de jovens e adultos, né? Foi um movimento assim de alfabetização mesmo, e que Paulo Freire criou o método que vocês estão lendo lá, que alfabetiza em pouco tempo, né? Essas pessoas. Mas esse foi um método de Paulo Freire, tá? Então, assim, isso não quer dizer que você que vai ser professor da EJA tem que alfabetizar com o método de Paulo Freire. Não, né? A gente vai alfabetizar dentro daquilo que a gente acredita, né? E é isso daí, né? Muito diálogo com os nossos alunos da EJA e muitas oportunidades também, né? De deixá-los à vontade para saber que eles têm todos os direitos e têm todos os deveres de um cidadão brasileiro, né? Mas que para isso é necessário o quê? A reflexão, o pensamento lógico, né? Que vem através das nossas aulas, através dos nossos textos, né? Valorizando então o trabalho de cada um e, além de tudo, o nosso aluno da EJA saber que ele tem condição de melhorar e de mudar sempre, né? Não deixar o nosso aluno desistir, né? E é isso que a gente precisa. As nossas aulas vão continuar e eu vou falando para vocês tudo que eu sei sobre a educação de jovens e adultos. E eu espero, sinceramente, que eu tenha muitos professores querendo trabalhar com jovens e com adultos. Tá bom? Meu beijo.